Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a esta raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas. Mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, último dia do mês de outubro, dia 31 de outubro, eu gostaria hoje de comentar a primeira leitura de hoje, que é o capítulo 6, a partir do versículo 10 da Carta de São Paulo aos Efésios. É o famoso texto da armadura de Deus. São Paulo vai dizer: Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no domínio de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Já o primeiro parágrafo, São Paulo está dizendo que para a gente conseguir enfrentar as manobras e artimanhas do demônio, nós precisamos se revestir da armadura de Deus. Então, o Senhor está dizendo que nós precisamos de um equipamento de defesa. Aqui, a armadura, ela é aquela que é colocada no soldado, para que se ele tome então uma flechada em cima da armadura, ela é feita, com um material resistente para que aquilo não fure, para que aquilo não tire a vida daquele soldado. Essa armadura compõe capacete, compõe um visor para não chegar nos olhos, compõe uma couraça que pega todo o peito, inclusive uma armadura de luta, principalmente das lutas antigas, é um instrumento muito pesado. No Antigo Testamento nós vemos, por exemplo, que queriam colocar a armadura de Saul em Davi, quando ele foi lutar contra Golias, e Davi disse: não, eu não consigo andar com isso. Aquela armadura era extremamente pesada. É claro que isso tem um sentido espiritual e teológico diferente, mas aqui estou só para trazer o peso da armadura. Então Jesus está dizendo, pela boca do apóstolo Paulo: revesti-vos da armadura de Deus. A armadura de Deus, para que possais resistir às manobras do diabo. E aí Jesus, veja, olha o que São Paulo está dizendo. Pois não é contra homens de carne e sangue que nós temos de lutar, mas contra as autoridades, os poderes, as dominações desse mundo de trevas, os espíritos do mal que estão espalhados pelos ares. Veja, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Isso significa dizer que a nossa luta não é contra o nosso esposo, contra a nossa esposa, contra os nossos parentes, contra aquele irmão que está perdido. Não, essa luta ela é espiritual, porque ninguém faz o mal por si só. Ninguém é tão ruim a esse ponto. Estamos marcados, feridos pelo pecado original? Sim, mas a nossa luta, nós só temos um único inimigo. O meu irmão não é o meu inimigo. O meu irmão de igreja não é o meu inimigo. Aquela pessoa não é a minha inimiga. Eu só tenho um inimigo. E nós precisamos da armadura de Deus para que a gente possa destroçar as manobras do inimigo que está aí. Ele diz: revestir, portanto, a armadura de Deus. Ele volta a falar de novo na armadura de Deus, a fim de que possais resistir nos dias maus e permanecer firme, de pé. Olha, então nós queremos ficar de pé? Então nós precisamos estar com a armadura de Deus,
Porque, segundo São Paulo, chegarão dias maus, dias de combate, dias que nós precisaremos lutar. E ele está dizendo, para esta luta é preciso as armas certas. Aqui tem um detalhe, meus irmãos. Muitas vezes, algumas lutas da nossa vida não são vencidas porque nós não usamos as armas certas. O inimigo está de lá com a R15, com armas sofisticadas e a gente com a pistolinha dando tiro daqui. Inocente, coitado de nós, né? Achamos que vamos vencer com as nossas forças, com as nossas míseras forças. Não, o Senhor hoje está te convidando a lutar com as armas dele. Enquanto falo, me lembro de Eliseu, que estava com seu servo, e quando ele olha aquele exército madianita, o servo tremeu na base e Eliseu disse, não tema, porque os que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com ele. Eliseu orou e o servo dele teve a visão de miríades e miríades, de milhares e milhares de carros e cavalos de fogo. A milícia celeste estava lutando contra Eliseu. E a vitória foi de quem? De Eliseu, é claro. Ele não estava lutando com forças humanas. Ele não estava usando as armas dele, mas ele estava usando as armas do Senhor. Então, volto a dizer, existem lutas na nossa vida que elas só serão vencidas com oração e com as armas de Deus. Cingi os vossos rins com a verdade. Ah, meu irmão, minha irmã, o como a mentira. E Jesus certa vez disse, né? O diabo é o pai da mentira. Queremos derrotar o inimigo, sejamos pessoas da verdade. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus diz que o demônio é pai da mentira e mentiroso. E quando ele fala daquilo que ele é próprio. Ele fala ou mentira ou meias verdades, que é a mesma coisa. Que faz até mais mal do que uma verdade totalmente explícita. Então veja, cingir os vossos rins com a verdade, né? Fale a verdade, viva pela verdade. A verdade nem sempre ela é suave, é boa, mas ela é libertadora. Libertadora. Revesti-vos com a couraça da justiça, sermos justos, e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o evangelho da paz. Estarmos prontos, né, para anunciar o evangelho da paz. Tomai o escudo da fé. Olha, São Paulo diz que a fé é um escudo com o qual permitirá apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Então veja, a fé é o grande tesouro que nós temos. E ela nos ajudará a apagar as flechas incendiadas. Você sabe o que uma flecha incendiada faz, né? Nesses filmes medievais, tem belos filmes, né? Quando se querem queimar uma vila, são flechas incendiadas que jogam uma flecha, uma única flecha. É suficiente para botar fogo numa aldeia inteira. Então veja, como nós vamos apagar essas flechas incendiadas do demônio? Com a fé. Com a fé. Não com a heresia, não com a desobediência, não com uma vida longe de Deus, mas com a fé. A fé, ela irá fazer com que a gente apague os dardos inflamados. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Capacete da salvação e o gládio do Espírito. Isso é a palavra, a santa palavra de Deus. Nós precisamos, eu tenho dito isso bastante aqui na meditação do Evangelho, nós precisamos ser pessoas que vivam pela palavra. A palavra de Deus, ela é tudo na nossa vida. Ela é a fonte primária da teologia, ela é da palavra. Nós vivemos pela palavra. Essa palavra que não é um livro. Atenção, a palavra é uma pessoa. Nós não cultuamos a um livro. Não, a palavra de Deus é Jesus. É Jesus. Ele é a palavra.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Logos, palavra grega que significa palavra, que significa verbo, é isso. A palavra é uma pessoa. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a palavra de Deus, com preces e súplicas de vária ordem. Orai em todas as circunstâncias no Espírito e vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Meus irmãos, tomamos então a armadura de Deus, porque a nossa luta, ela não é uma luta carnal. Não é. Tomemos as armas certas, lutemos com as armas certas. Veja, o texto é muito claro. Verdade, fé, palavra de Deus, oração no Espírito, oração inspirada, tudo isso compõe a armadura de Deus para que a gente possa, então, bem revestido, lutar e combater, mas com uma certeza absoluta, que a vitória já é certa, porque estamos lutando com o Senhor. E quem poderá contra o Senhor? O profeta Isaías diz no capítulo 45 que ele é um Deus sem rival. Não há rival para o nosso Deus. Quem poderá subsistir diante do Deus, o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá, se nós estamos lutando com ele e com as armas de Jesus, unido a ele, quem poderá contra o Senhor? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.